E hoje, como a leitura do texto base nos indicou, meu desejo é refletir um pouco sobre o nascimento de Cristo, sobre maneiras como as pessoas responderam ao nascimento de Jesus. É interessante como o nascimento de uma criança produz reações. A gente experimentou um pouco disso esse ano com o nascimento da nossa filhinha. É interessante como o nascimento de uma criança provoca reações na família, provoca reações nos pais, provoca reações em pessoas próximas à família. É o pai e a mãe que ficam babando com o bebê que nasceu e acham aquele bebê o bebê mais lindo do mundo todo, né? É a tia que vê a sobrinha ali no berçário do hospital tomando banho, diz que é o bebê mais lindo, e que ouviu alguém comentando, né, nos bastidores que era o bebê mais lindo que estava ali no hospital, era a sobrinha dela. Ou são os avós que ficam doidos para pegar o bebê no colo, né, tirar um selfie com o bebê no colo e mandar lá por WhatsApp ou por Facebook. O nascimento de uma criança produz reações, provoca reações nas pessoas que estão ao redor dela. Aí os pais chegam em casa, e aquela alegria com os enfermeiros cuidando do bebê, né? Você tem que trocar o bebê, os enfermeiros é que trocam, que dão banho. Agora eles descobrem que é responsabilidade deles fazerem isso. Eles têm que trocar o bebê, têm que dar banho. A mãe às vezes tem que passar mais de uma hora ali com a criança no peito dando de mamar, né? O pai descobre que precisa também auxiliar a mãe, porque senão fica muito sobrecarregado. E isso provoca uma reação nos pais. Não é que vocês estão pensando, eles não querem se jogar da janela. Mas eles ficam se perguntando, será que o nosso bebê vai sobreviver? Será que ele vai aguentar esses 3 meses conosco aqui cuidando dele? Porque é um grande desafio. E a gente vai percebendo tanto de reações interessantes que um bebê produz nas pessoas que estão ao seu redor. E o nascimento de Jesus não foi diferente. O nascimento de Jesus em Belém, da Judéia, provocou reações, provocou respostas nas pessoas que conheceram esse menino ou que ouviram falar desse menino. Até hoje o nascimento de Jesus provoca reações. Até hoje pessoas dizem Feliz Natal, às vezes sem entender o que esse Feliz Natal significa. Mas isso de certa forma é uma reação ao nascimento de Jesus. Outras preferem nem falar Feliz Natal. Eu conheço cristãos que dizem não, é errado dar Feliz Natal porque não foi nessa época que Jesus nasceu. Aqui a gente não sabe qual foi a data precisa do nascimento de Jesus, mas há pessoas que se negam a desejar Feliz Natal pelo fato de nós desconhecermos essa data. Ou seja, o nascimento de Jesus continua provocando reações. Há aqueles que não querem desejar Feliz Natal porque eles são totalmente anticristãos. E o Natal tem como característica uma festa cristã que celebra o nascimento de Jesus. E ele continua gerando reações. É interessante que há um tempo atrás alguém mandou um e-mail comentando, alguém que estava nos Estados Unidos comentando que as escolas nos Estados Unidos estavam orientando as crianças a não desejarem Feliz Natal, mas desejarem um feliz feriado, porque o Natal, a ideia de Natal poderia ofender pessoas que não eram cristãs nas escolas. Então eles estavam tentando readaptar aí a saudação para um feliz feriado em vez de um feliz Natal. E o nascimento de Jesus então provoca reações hoje, mas provocou reações, por exemplo, de Herodes, provocou reações, por exemplo, no coração dos pais de Jesus, provocou reações em pessoas distantes que vieram até Jesus para conhecê-lo, provocou reações nos pastores que, avisados pelos anjos, ou avisados pelo anjo de que Jesus havia nascido, foram conhecer o menino. E eu queria analisar nessa noite com vocês algumas reações que as pessoas têm diante de Jesus. Que tipo de ações, de respostas as pessoas dão diante da realidade de Cristo, do Deus encarnado, do Deus que se fez homem e viveu entre nós. E as pessoas podem reagir tanto com medo, oposição, indiferença, ou podem reagir ao nascimento de Jesus com alegria e adoração. E é para Mateus capítulo 2 que nós iremos nos voltar agora nesse momento. Eu queria ler primeiramente os versículos de 1 a 8. Antes de nós lermos o texto todo, vai até o 12, eu queria ler primeiro os versículos de 1 a 8 e observar as primeiras reações que nós temos aqui diante do nascimento de Cristo.
Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. É interessante que quando nós olhamos para esses versículos de 1 a 8, nós percebemos reações distintas, na sua maioria negativas, diante do nascimento de Jesus. Com exceção dos magos, as reações em geral aqui são negativas. Quando nós começamos lendo o texto aqui nos versículos 1 e 2, nós descobrimos que Jesus nasce no período do reinado de Herodes. E aqui a referência a Herodes o Grande, um governante da Judéia, um idumeu ou edomita, um estrangeiro que governava o povo de Judá, colocado ali pelos romanos a partir mais ou menos do ano 37 a.C. Ele morre por volta do ano 4, e nós ficamos descobrindo aqui no contexto, nós descobrimos que provavelmente Jesus nasce já no período final, pois um pouco depois que José vai com Maria para o Egito, eles ficam sabendo, o anjo traz a notícia de que Herodes havia morrido e que eles podiam voltar para a sua terra. Herodes era um homem sanguinário. Herodes tinha transtorno obsessivo compulsivo, ou tinha mania de perseguição também, porque ele constantemente achava que alguém estava tentando tirar o poder dele. Constantemente ele tinha medo de que alguém viesse e tirasse o trono de si e ele acabasse perdendo então o poder que ele tinha sobre a região que os romanos haviam confiado a ele. Ele chegou a matar uma esposa, chegou a matar filhos no final da sua vida. Tamanho era o medo que ele tinha de perder o poder. Então, diante desse quadro de um Herodes maníaco, doido, de um homem obcecado pelo poder, de um homem que era capaz de tirar a vida de uma pessoa se fosse necessário, se essa pessoa fosse um obstáculo para ele se manter reinando, é nesse contexto que chegam alguns magos, homens que o texto diz para a gente no versículo 1, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Quem são esses magos? Nós não temos muitas informações aqui sobre esses magos. Talvez homens que tiveram algum acesso a informações antigas, não sei se do período de Daniel, que permaneceu ali, essas informações permaneceram e eles puderam então ter acesso a respeito de uma estrela que nasceria em Jacó, de um cetro que se levantaria em Israel. E essa pequena passagem de Números 24, 17, talvez motivasse esses homens a irem até Jerusalém para descobrirem o que essa estrela que eles acabaram de ver tinha a ver, talvez com aquela mensagem que eles conheciam. Nós não temos ideia do nível de conhecimento bíblico que esses homens tinham, nem temos ideia do compromisso que esses homens tinham de fato com o Deus de Israel. O fato é que esses magos, muitas vezes, eles eram uma espécie de mescla, né? No Oriente Antigo, você ser astrônomo implicava você também ser astrólogo, né? A astronomia estava ligada à astronomia, e muitas vezes as pessoas viam sinais celestiais como indicações de coisas importantes, de acontecimentos especiais. Para vocês terem uma ideia, na época de Nero, décadas depois do nascimento de Jesus, a queda de um cometa. E Nero então fica desesperado, achando que a queda daquele cometa, ou talvez de uma estrela cadente, poderia indicar que logo ele cairia, que ele perderia o seu trono. Muitas vezes quedas de cometas eram indicadores para o homem antigo de que um líder importante cairia.
e ele decide então matar vários dos seus nobres para que aquela indicação, aquele sinal, não fosse um sinal referente a ele, mas referente àqueles nobres que ele estava tirando a vida. Então, o homem antigo tinha essa tendência de ver sinais celestiais ligados a algo importante. E Deus usa essa estrela para despertar um interesse nesses homens, para eles irem até Belém e buscarem mais informações a respeito desse menino que nasceria. E aí nós temos a informação no versículo 2, em que eles perguntam lá em Jerusalém: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Olha só que interessante. No contexto de um homem obcecado pelo poder, Herodes, eles chegam na cidade desse homem, Jerusalém, e chegam perguntando, talvez acompanhados por outras pessoas, querendo saber onde está ou onde nasceu o menino que haveria de reinar sobre os judeus. É quase como um russo, entrando numa reunião do Estado Islâmico e perguntando se alguém viu Obama por aí. Né? Quer dizer, é pedir para que haja uma reação severa contra eles, para que haja uma reação dura. Porque se Herodes não admitia sequer que seus filhos ameaçassem o poder, quanto mais o menino que ele nem conhecia, quanto mais esse garoto que mencionam, que chamam aí de rei dos judeus. Então, nesse contexto, onde eles chegam perguntando onde nasceria o rei dos judeus, nós temos a reação de Herodes descrita no versículo 3. E também do povo de Jerusalém. Olha só o que diz o versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. É interessante porque essa palavrinha aqui, o verbo que é traduzido como perturbado em português, é um verbo que pode indicar alguém que fica muito aflito, alguém que fica angustiado, alguém que está com medo de algo. Esse termo, esse verbo, por exemplo, ele vai ser usado em Mateus capítulo 14, 26, para falar das reações dos discípulos em relação a Jesus, quando vem Jesus andando sobre as águas. A revista atualizada vai dizer que eles ficaram aterrados. NVI vai dizer que eles ficaram aterrorizados, ficaram com muito medo. Então parece que tanto Herodes quanto a população de Jerusalém reagem ao nascimento de Jesus não de modo positivo. Apesar desse Jesus ser aquele rei prometido, que será mencionado aqui, será citado, Miqueias capítulo 5, versículo 2, pelas autoridades, pelos mestres da lei, o rei que viria para trazer paz, o rei que viria para trazer segurança para a nação de Israel, o rei que viria para estabelecer o domínio do Deus de Israel sobre as nações, em vez do povo de Jerusalém saudar essa notícia com alegria, de ficar curioso e querer saber mais sobre, peraí, onde é que o nosso rei nasceu? Conta um pouco mais dessa história aí, vocês que estão vindo do Oriente. Que negócio é esse de estrela que vocês viram e agora estão vindo para cá para conhecer o nosso rei? Eles não reagem assim. Eles reagem com medo. Eles reagem com temor. Eles ficam aflitos. Aflitos porque eles sabiam do que Herodes o Grande era capaz de fazer diante de uma ameaça ao seu poder. Aflitos porque a população de Jerusalém, muito mais do que confiante no Deus que estava trazendo ao mundo aquele que seria o libertador do seu povo, em vez de reagir com confiança nesse Deus, a população reage com temor e com medo desse rei humano chamado Herodes. Herodes tem medo de que alguém tire o poder dele. A população de Jerusalém tem medo de que Herodes faça algo com o povo. E não é à toa. Quando nós continuamos lendo o capítulo 2 de Mateus, nós descobrimos que Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para tentar eliminar esse garotinho que havia nascido, esse menino que havia vindo ao mundo. Então, o que nós percebemos aqui é uma reação de medo, é uma reação de temor. O nascimento de Jesus não é algo que traz alegria, não é algo que desperta o interesse como desperta o interesse dos magos.
Os magos vêm de uma região distante, talvez Babilônia, talvez Pérsia, ninguém sabe exatamente, mas de um lugar bem longe. E o povo de Jerusalém, que estava a cerca de 8, 10 quilômetros de Belém, muito próximos ali, reagem com medo e reagem com temor. Herodes se opõe a Jesus. Os judeus têm medo do que o nascimento do Messias poderia trazer de consequência para eles. E aí nós continuamos lendo a narrativa e nós encontramos um outro tipo de reação aqui, porque Herodes, no versículo 4, reúne os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, reúne os mestres da lei e faz uma pergunta para esses homens. Ele pergunta: olha, onde é que esse tal rei dos judeus aí vai nascer? Vocês têm ideia? Porque eu estou com alguns homens aqui, estão querendo saber onde é que o menino rei dos judeus iria nascer, e eu não sei responder a pergunta deles, eu quero que vocês me ajudem. E no versículo 5 e 6 eles respondem: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Saber disso deveria provocar naqueles líderes judeus, naqueles mestres da lei, naqueles sacerdotes, nos chefes dos sacerdotes do povo, uma reação também de interesse, uma reação de alegria. Opa, peraí, o Messias está aí? O Messias nasceu? Mas a única coisa que esses homens fazem é responder a pergunta de Herodes, dizendo: olha, vai ser em Belém da Judéia, e apresentam um motivo. Há muita discussão aqui se esse motivo é apresentado pelos próprios líderes judeus, ou se Mateus está fazendo essa citação. Mas o fato é que Mateus parece indicar para a gente que Miqueias 5,2 serve de base, serve de fundamento para a resposta que eles dão. Olha, é de Belém porque é uma profecia que indica que o Messias deveria nascer de Belém. E eles se limitam a cumprir a sua função. Eles se limitam a cumprir as ordens, eles dão a resposta e ficam quietos, ficam calados. Mais para frente nós iremos encontrar, e a igreja que estudou durante bastante tempo o livro de Mateus, vai percebendo cada vez mais uma oposição desses líderes judeus diante de Jesus, mas aqui eles reagem com indiferença. O nascimento de Jesus para eles não faz diferença alguma. O nascimento de Jesus para eles não é algo que traz alegria, não é algo que traz medo. Eles simplesmente respondem à pergunta de Herodes. Os magos, que tinham pouco conhecimento do Antigo Testamento, que talvez tivessem acesso a algum tipo de revelação especial ali das Escrituras, que foi sendo passado para frente, e isso desperta o interesse deles, eles vêm até Judá para saber a respeito desse Jesus. E os mestres da lei, que talvez tinham um conhecimento profundo das Escrituras, que são capazes de dizer de cor: olha, Miqueias 5,2 diz que o Messias há de nascer em Belém, reagem com indiferença, reagem de forma apática. O nascimento de Jesus não tem um sentido especial para eles. Eu fico pensando como talvez a reação dos magos diante da reação ao nascimento de Jesus deve ter sido uma reação frustrante ali em Jerusalém. Eles estão todos animados, uma estrela nasceu e aquela estrela indicava algo para eles, eles vão até Jerusalém para saber o que essa estrela indicava, e as pessoas estão apáticas, as pessoas estão com medo, e Herodes irá logo demonstrar sua oposição ao nascimento do rei dos judeus. Parece que em nossos dias nós encontramos essas reações semelhantes. Em nossos dias as pessoas reagem a Jesus de diversas formas, inclusive com medo, inclusive com oposição, inclusive com indiferença. Talvez não seja o caso de nós aqui, mas há pessoas que reagem ao nascimento de Jesus ou à realidade de Jesus com oposição. Nós vivemos numa cultura ocidental que é cada vez mais hostil à fé cristã, que cada vez mais olha para Jesus e aquilo que Jesus significa como algo que tem que ser banido, como algo que é prejudicial. Há ateus que veem a religião
como algo negativo para a sociedade, e veem o nascimento de Jesus da mesma forma. Talvez eles até participem da festa de Natal, mas eles odeiam aquilo que o Natal significa. Nós vivemos num mundo onde já não se usa a contagem antes e depois de Cristo, mas no mundo onde se usa cada vez mais antes da era comum e depois da era comum. No mundo onde até mesmo o marco da civilização ocidental, que é o nascimento de Cristo, tem sido banido, tem sido tirado da cultura e do ambiente acadêmico no mundo em que nós vivemos. Mas talvez outras pessoas reajam ao nascimento de Jesus, não com oposição, mas talvez com medo. Elas temem o que Jesus pode requerer delas, o que Jesus pode demandar delas. Elas até acham talvez Jesus interessante, elas não têm um ódio diante de Jesus, mas elas temem que Jesus Cristo e a realidade de Jesus pode implicar certas mudanças na vida delas. Peraí, se eu seguir Jesus, eu vou ter que deixar certas práticas que eu tenho? Será que seguir Jesus vai implicar que eu preciso ser alguém honesto, completamente honesto nas minhas relações de trabalho? Será que seguir Jesus implica deixar de participar de certas atividades, deixar de ir a certos locais que atualmente eu vou e que me preenchem, que me dão alegria, uma alegria passageira e que eu não quero abandonar? Essas pessoas então reagem diante do nascimento de Jesus com medo. Jesus parece ser uma ameaça ao estilo de vida delas. Jesus parece ser alguém que vai acabar com a alegria delas, em vez de ser alguém que vai dar significado, que vai dar alegria plena, a alegria plena que elas tanto buscam em outras coisas, que elas tentam garantir em outras coisas. Outras pessoas reagem ao nascimento de Jesus com indiferença. Jesus, para elas, talvez seja alguém interessante, alguém a respeito de quem elas se recordam no Natal, né? Elas lembram que o Natal é o nascimento de Jesus, mas elas não vão além disso. Jesus Cristo é lembrado no Natal, mas elas passam um ano indiferentes a Jesus. Elas têm tantas coisas importantes com que se preocupar. Elas têm o trabalho delas para correr atrás, têm os estudos, têm os filhos para cuidar, têm a família. São tantas coisas, tantas ocupações, que fica difícil de lembrar de Jesus durante o ano. Fica difícil se lembrar de Jesus durante cada dia da semana. Talvez Jesus será alguém que elas vão se lembrar no domingo, quando vierem à igreja, mas que não faz parte do seu dia a dia. Elas ficam se perguntando, o que Jesus vai garantir em termos de uma boa condição para a minha família? O que Jesus vai garantir em termos de comprar uma casa dos sonhos que eu tanto quero? E elas têm tantos sonhos, tantas pretensões, tantos projetos, têm a sua rotina. E Jesus acaba ficando em segundo plano. Jesus deixa de ser alguém que traz alegria, deixa de ser o ser mais precioso da vida delas. E outras coisas acabam tomando lugar. É o príncipe e a princesa dos sonhos. É a casa própria, é o sucesso no trabalho. Essas coisas acabam sendo um impeditivo para que Jesus deixe de ser alguém secundário e se torne o ator principal. Para que Jesus deixe de ser um personagem secundário na história da vida delas e elas passem a ser personagens coadjuvantes na história de Jesus. É isso que implica ser indiferente com Jesus. E ser indiferente com Jesus não é um risco apenas que os incrédulos correm, mas é um risco que eu e você corremos quando Jesus demanda coisas das nossas vidas, quando Jesus requer obediência, requer compromisso, e outras coisas assumem o lugar e a importância de Jesus. Estou lendo O Senhor dos Anéis, por sugestão de um livro que eu tinha comentado com o pastor Marcos. Estava trabalhando até sexta-feira num livro que deve sair em março, aí, chamado O Pastor como Teólogo Público. O livro será publicado pela Vida Nova. E é interessante que uma das sugestões que um dos autores faz é: os pastores devem ler livros de ficção,
Porque na ficção, de certa forma, há um modo de explorar as ações e reações humanas de uma maneira muito, muito interessante e inteligente, nos ajuda até a entender um pouco melhor o ser humano. E há uma cena, logo no início do livro, em que o Bilbo Bolseiro, depois de despedir as pessoas ali no banquete que ele havia dado do seu aniversário de 111 anos, ele desaparece de repente da presença das pessoas, e reaparece na sua toca, na sua casa, e ele está ali prestes a começar a sua jornada. Ele quer deixar a vila dos hobbits, ele quer deixar o bolsão e agora ter uma nova aventura. E ali está ele junto com Gandalf. E Gandalf então pergunta para Bilbo se ele já tinha deixado tudo que ele precisava deixar para o Frodo, como herança para o Frodo. E o Bilbo, meio sem jeito, diz, não, deixei sim e tal. E aí o Gandalf pergunta, e aquele anel que você havia pego do Gollum? Você também deixou junto com os documentos, com os envelopes e tudo mais? Ele falou, está ali em cima, perto de um determinado local. Aí de repente ele para um pouco e fala, não, na verdade está aqui no meu bolso. E é muito interessante a cena porque Bilbo tem uma imensa dificuldade de abandonar aquele anel. Gandalf diz para ele, olha, se você quer experimentar verdadeira liberdade, se você quer ter uma jornada onde você será realmente livre, você precisa deixar esse anel. Bilbo reage com ira. Ele chama, assim como Gollum, aquele anel de o meu precioso. E depois de lutar consigo, se ele vai manter o anel no bolso ou não, ele decide finalmente deixar aquele anel e seguir a sua jornada livre. Qual é o nosso anel que muitas vezes nos impede de seguir Jesus com toda a liberdade? Que coisa, talvez, a nossa vida, que objeto, pessoa, torna Jesus personagem secundário? Jesus nos chama, as Escrituras nos chamam a deixar esse anel, para que a gente possa experimentar a verdadeira liberdade que Jesus nos propõe. Não é isso que ele vai dizer para as pessoas? Que se o Filho verdadeiramente os libertar, elas seriam verdadeiramente livres. E essa dinâmica da liberdade em Cristo é algo diário que nós precisamos experimentar. Não apenas algo que ficou na nossa salvação, mas outras coisas querem nos escravizar, pecados querem nos escravizar. E que querem tornar Jesus algo indiferente das nossas vidas. Nós não podemos deixar que nada seja mais importante do que Jesus. E é aí que nós vamos para um outro tipo de reação que nós encontramos no texto. Nós encontramos essa reação nos versículos de 9 a 12. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela, que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Não comentei os versículos 7 a 8, mas o versículo 7 a 8 serve como um pano de fundo para o que acontece aqui. Herodes, depois de saber que é em Belém que esse menino há de nascer, ele chama os magos, esses homens que vieram do Oriente de canto, e diz, olha, é o seguinte, vão até Belém, informem-se adequadamente sobre a idade desse menino, conheçam um pouco o ambiente onde esse menino está instalado, onde é que os pais desse menino estão vivendo. Depois vocês venham até mim e tragam informações a mim a respeito desse menino. É basicamente isso que ele vai pedir nos versículos 7 e 8. E ele usa aqui de engano para dizer aos sábios, dizer a esses magos que voltem até ele. Ele fala, porque eu também quero adorar esse menino. Eu também quero dar a reverência devida a esse menino. Mas nós ficamos sabendo no versículo 16 que, na verdade, Herodes queria as informações, e já tinha algumas informações, porque ele queria eliminar o menino. Olha só o versículo 16 do capítulo 2. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos,
ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Ele quer ter mais informações, mas o que ele tem é suficiente para ele saber que o menino tem menos de 2 anos, talvez 1 ano. É um menininho muito pequeno ainda. E os magos então vão até Belém. De novo aquela estrela que eles haviam visto lá no Oriente, aquela estrela que havia surgido. Eles encontram, se deparam com essa estrela novamente. Ela vai à frente deles. E essa estrela se detém sobre a casa do menino. Note que Jesus já não está aqui numa estrebaria. Jesus já não está mais num presépio. Às vezes algumas imagens que a gente tem é dos pastores junto com os magos, com José e Maria. Mas os magos vão visitar Jesus num outro momento. No momento que ele está numa casa já. E nessa casa então eles não encontram alguém com cetro. Eles não encontram alguém com um manto real. Eles não encontram um menino cercado de pessoas, adulado por pessoas. Eles encontram um menininho no colo de sua mãe. Olha só o que o versículo 9 diz. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 11. Ao entrarem, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Percebam aqui que, diferente de todas as reações que nós encontramos antes, de medo, de oposição, de indiferença, nós vemos sábios que não veem Jesus num trono, mas reagem diante de Jesus como alguém que é digno de um trono. Não veem Jesus segurando um cetro, mas veem Jesus como aquele que é digno de um cetro de rei e que é digno da reverência e da adoração deles. Vou dar uma pesquisada um pouco no uso dos 2 verbos até que aparecem aqui, né? A gente tem a expressão prostrando-se no versículo 11 e logo na sequência o adoraram. Esse verbo usado para adorar aqui, ele é usado em vários contextos. Ele é usado, por exemplo, no capítulo 8, quando um leproso chega diante de Jesus, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Se não me engano, no capítulo 8, versículo 2. Depois, nós temos uma outra situação em que um líder de uma sinagoga, a gente sabe por Marcos, que se chamava Jairo, se prostra diante de Jesus e diz: olha, Senhor, minha filhinha morreu, mas o Senhor pode dar vida a ela novamente. Depois, no capítulo 15, uma mulher cirofenícia se prostra diante de Jesus, pedindo para que Jesus cure a sua filhinha que vivia endemoniada. Interessante que todas essas cenas indicam para a gente que a ideia de se prostrar aqui é uma ideia de dependência, de reconhecimento de que essas pessoas que se prostram perante aquela pessoa que está de pé, são pessoas que reconhecem a sua dependência, a sua necessidade. Ou reconhecem que essa pessoa que está em pé é uma pessoa com autoridade. É o que nós encontramos em Mateus 18, quando Jesus está narrando a parábola daquele homem que recebe um perdão do seu Senhor enorme, de uma dívida enorme. E quando ele vai rogar o perdão da dívida, ele se prostra diante do Senhor e roga por esse perdão, porque ele reconhece a autoridade que aquele Senhor tem sobre ele. Interessante que o prostrar-se será usado também no capítulo 4 de Mateus. E será usado junto com a outra palavra que aparece aqui. A NVI traz prostrando-se o adorar. Você tem o verbo pipto, no grego, junto com o verbo proskinel. Um verbo significa literalmente cair. E o outro tem a ideia de se prostrar, de adorar. E esses 2 verbos são usados juntos ali em Mateus 4. Quando Satanás faz a proposta para Jesus: olha, eu vou dar tudo aqui para o Senhor, se prostrado me adorares. Jesus se nega a adorar Satanás, mas os magos aqui prestam a homenagem a Jesus, uma homenagem que inclui prostração e que inclui reverência. O texto parece sugerir para a gente aqui realmente a ideia de adoração. A ideia de que eles reconhecem que esse menino que está aí é um menino especial.
é um menino que é digno da devoção deles, que é digno deles entregarem presentes preciosos. No próprio versículo 11, nós ficamos sabendo que eles entregam para Jesus ouro, incenso e mirra. Presentes muito preciosos para aquela época. Presentes dignos de um rei. Há textos no Antigo Testamento que relatam pessoas vindo até reis de Israel e trazendo presentes. É o que a gente vê, por exemplo, em 1 Reis 10, quando a rainha de Sabá chega diante de Salomão e traz, junto com a sua comitiva, uma série de presentes, inclusive ouro para Salomão. Salmo 72 fala de um rei da linhagem de Davi, recebendo também estrangeiros, trazendo presentes para ele. Jesus é alguém real. Jesus é um ser especial. Ele é Senhor, Ele é Rei. Como o próprio início do capítulo 2 indica, né? Onde nasceu o Rei dos Judeus? Nós viemos aqui para prestar a homenagem e a honra devida a Ele. Há aqui uma polêmica. Quem é o verdadeiro Rei? Porque duas pessoas aqui são mencionadas como Rei. Jesus e Herodes. Os magos não têm dúvida. Jesus é o Rei que merece a devoção deles. Jesus é o Rei que merece a honra deles. Jesus é o Rei que provoca prostração, reverência. Mas Jesus é o Rei que também, um pouquinho antes, no versículo 10, provoca alegria. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Eles ficam sabendo onde Jesus está. Interessante, o grego aqui ele intensifica. O grego vai dizer que eles se alegraram com uma alegria extremamente grande. Literalmente isso. Eles se alegraram com uma alegria extremamente grande. Uma alegria enorme. Jesus não causa medo para os magos. Jesus não causa oposição para os magos. Jesus não é alguém diante de quem eles reagem com indiferença, mas é alguém que eles vão visitar não para receber algo de Jesus, mas para dar os seus presentes a Jesus. Para indicar, olha, o Senhor é digno desses presentes. Nós não viemos aqui para obter algo desse menino. Nós viemos aqui para dar o que nós temos de mais precioso, indicando que esse menino é precioso e digno da nossa honra. Nós estamos aqui trazendo esses presentes para esse menino, para indicar que mais do que esses presentes nós precisamos desse menino. Que esse menino supera, em termos de importância e preciosidade, esses presentes que nós estamos dando. Jesus, ele espera de nós uma reação semelhante desses sábios aqui. Uma reação que é uma junção de alegria profunda e de uma reverência enorme. E de uma reverência que vai além de encarar Jesus como Rei, que encara Jesus como o próprio Deus. Que em vez de se prostrar diante das coisas que esse mundo tem a oferecer, se prostra diante de Jesus, que é digno da nossa devoção e do nosso compromisso. Jesus hoje pede de mim e de você uma entrega completa. Jesus pede de mim e de você um reconhecimento não apenas no Natal, mas um reconhecimento diário, de que Ele é o Senhor da nossa vida. Perceba aqui que a reação dos sábios implica uma entrega absoluta, implica uma reverência completa. Jesus não é parte aqui, mas Jesus é o todo. Jesus não é um personagem coadjuvante nessa história, mas Ele é o Senhor, Ele é o personagem principal dessa história. Jesus, Ele não quer ocupar parte da minha e da sua vida, mas Ele quer ser o Senhor absoluto nosso. Jesus, Ele quer que nós entreguemos cada dia a nossa vida. Não entreguemos apenas áreas que são importantes, mas áreas que muitas vezes são preciosas para nós. Se Jesus demandasse hoje algo de mim e de você que fosse muito precioso, tirasse algo que é muito precioso para nós, será que nós continuaríamos nos prostrando diante dele e o adorando? É isso que os magos nos ensinam, uma reação de alegria, uma reação que dá a Jesus toda a honra que é devida. Jesus provoca alegria em mim e em você.
Jesus é alguém que é sempre alegremente bem-vindo no nosso ambiente, onde nós estamos. Jesus é bem-vindo no seu lar. Jesus é bem-vindo no seu ambiente de trabalho. Será que na maneira como você reage com as pessoas, você pode reagir a essas pessoas se alegrando, porque Jesus está ali do seu lado, Ele está vendo o modo como você reage? Ou Jesus é alguém que causa desconforto? Se de repente você pudesse ver Jesus ali, como é que você reagiria? Com medo, com desconforto ou com alegria? Senhor, olha só, o Senhor é bem-vindo aqui. O meu trabalho é um ato de adoração ao Senhor. A minha vida em casa é um ato de adoração ao Senhor. As minhas relações na sociedade é um ato de adoração ao Senhor. E eu me alegro porque eu sei que eu não estou sozinho. E eu me alegro porque, como nós vimos alguns domingos atrás, o Senhor Jesus não apenas nos deu uma missão, uma comissão, mas Ele nos acompanha na comissão que Ele nos dá. E Ele veio até nós, Ele se fez presente. E Ele continua presente conosco, por meio do Seu Santo Espírito. O Natal é a celebração desse ato da Trindade. Do Pai que envia o Filho para estar entre nós. E do Filho que continua entre nós, por meio da presença do Espírito, que nos dá poder, que nos dá alegria e que nos faz cair prostrados diante de Jesus. Não apenas como nosso Rei, mas também como nosso Deus. Aconteceu uma história, muito tempo atrás, de um rei da Pérsia, não é nenhum mago do Oriente, mas que ele amava tanto o seu povo, que ele sempre queria saber como o seu povo vivia, conhecer as suas aflições, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas alegrias também. E às vezes ele se disfarçava de um trabalhador comum para poder conviver ali entre as pessoas e conhecer o dia a dia delas. Às vezes ele se disfarçava de um mendigo para ver como as pessoas reagiriam à presença dele. Em um certo momento esse homem decidiu visitar um outro homem, esse rei decidiu visitar um homem que vivia numa cela escura, longe da sociedade, comia uma comida terrível. E esse rei então, disfarçado, comeu ali, jantou, participou da refeição com aquele homem, comeu aquela comida terrível. E depois, algum tempo depois, esse rei volta para aquele homem que vivia naquela cela. Não mais disfarçado como anteriormente, mas se apresenta para o homem que vivia naquela cela como o próprio rei dele. Ele fala: eu sou o seu rei. E aquele homem então, em vez de fazer um pedido para o rei, como por exemplo, tire-me dessa cela, por favor, ele não faz nenhuma súplica especial. O rei fica esperando alguma súplica especial. Mas esse homem que vivia naquela cela, diante desse grande rei que foi até ele, se revelou a ele, diz o seguinte para o rei: aos outros o Senhor tem dado presentes valiosos, presentes grandiosos, mas a mim o Senhor deu a graça da sua própria presença. E a sua presença é algo muito mais precioso do que qualquer bem ou tesouro que o Senhor poderia me dar. Essa é a reação dos magos de Jesus. E essa é a nossa reação. O grande rei do universo veio até nós. Ele não espera que peçamos, ele diferente desse rei da historinha, algo precioso dele. Mas ele espera que eu e você façamos dele o nosso maior tesouro, o nosso maior bem. Vamos orar? Pai querido, te agradeço porque diante dessas reações de medo, indiferença e oposição, nós vemos uma esperança da reação de alegria, de gozo, de satisfação por ter Jesus, porque o rei se fez presente, porque o rei assumiu a forma de um bebê, o rei se tornou um bebê, experimentou as nossas dores, se identificou conosco, não para nos dar algo de especial, mas para nos dar a sua própria pessoa, para nos dar a salvação, e com a salvação um relacionamento com Ele, com o Pai e com o Espírito. Muito obrigado, Pai, porque
Ao olharmos para Mateus, podemos nos alegrar, porque Jesus sim está conosco, Jesus sim nos acompanha, Jesus não nos deixou desamparados, Jesus não nos abandonou, mas no grande drama da redenção, no palco da redenção, Ele está ao nosso lado. Enquanto nós atuamos nesse palco como atores coadjuvantes, sabemos que existe um personagem principal, que é digno da nossa reverência e da nossa devoção. E Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor, Rei e Deus. É no nome desse Jesus, do nosso Senhor, que nós oramos. Amém.